Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária. Aqui estamos nós em mais uma oportunidade. E dessa feita, pastor Giovanni, nós estamos a caminho de Cafarnaum, né? A cidade do Senhor Jesus, aonde ele morou mais de 3 anos. E eu convido você para fazer todo esse trajeto juntamente conosco. Estamos aqui, né? Diante do Mar da Galileia, aos fundos, né? Conhecido também como o Lago de Genezaré, o Mar de Tiberíades, né? Onde Jesus fez vários milagres nas bordas desse grande lago, pastor Giovanni. Inclusive, ele trouxe aquela pesca maravilhosa para Pedro aqui nesse mar, né? E tantos outros sinais que aconteceram. Ele caminhou por cima das águas e nós vamos agora rumo a Cafarnaum. Vambora, vem conosco. Vamos conosco nessa viagem. Pra cima. Deixa o like, compartilha, tá? Importante. Jesus orava nessas montanhas aí. Por tudo isso aqui, né? Por toda essa região aqui Aqui, como diz o ditado, era o quintal de casa para ele, né? Era o quintal de casa. Por onde nós estamos aqui passando, né? Com certeza ele também esteve caminhando por toda essa região aqui. Pastor Giovanni, nós já estamos, né, aqui na entrada de Cafarnaum e eu quero convidar você a vir conosco, visualizar um lugar, um momento, uma cena impactante. Chega para cá, vamos lá. Pastor Claudinei, o que é esse monumento aqui? É uma espécie de um homem, né, de um andarilho deitado nesse banco. Exatamente, é uma cena enigmática porque é um andarilho com os pés fora do cobertor, né? Você vê ali a marca dos cravos nos pés. E muitas das vezes Jesus, pastor Giovanni, visita a sociedade, as pessoas nos dias atuais em forma de um andarilho, em forma de um pedinte, em forma de alguém que está desabrigado, desamparado, em forma de uma criança necessitada até mesmo na África, em forma de um ribeirinho da Amazônia. E aí é que muitas pessoas pecam por não conseguir interpretar a visitação dele. É muito forte essa reflexão, pastor Claudinei, porque aí nós temos o próprio Cristo dizendo, né? Eu tive fome e você me deu de comer, frio e tu me cobristes, eu estive doente e me visitastes. Mas quando é que nós fizemos isso, mestre? Quando fizestes isso aos meus pequeninos, a mim então fizestes. Exatamente. Isso é que tremendo. Passagem poderosa, hein? Tremendo demais, pastor Claudinei. Demais da conta. Estamos aqui, já dentro da cidade de Cafarnaum. É importante, pastor Giovanni, nós frisarmos a todos que as cidades antigamente, né, no período de Jesus, não era uma grande metrópole. Era um ajuntamento, um povoado que assumia nome de cidade. Aqui, por exemplo, Cafarnaum tem esse nome porque quer dizer Vila de Naum, né? Vilarejo de Naum. Porque é exatamente uma vila, né? E Jesus morou aqui por mais de 3 anos. Nós vamos te mostrar a casa onde ele morou. Essa aqui é a casa, as ruínas da casa de Pedro. Percebe-se que era uma casa grande, né? Uma casa grande para a época, uma casa aconchegante. Abrigava a maioria dos discípulos, né? Exatamente, era uma casa que suportava. E antes do discipulado, abrigava muitos pescadores, né? Porque Pedro morava aqui com a sua família, né? E Jesus morou aqui também. Foi aqui que ele permaneceu por 3 anos, né? Nessa região, morando nessa casa. Aqui, pastor Giovanni, essa parte de cima, a Igreja Católica construiu a igreja, né, a Catedral de São Peter, né, que é a igreja de São Pedro aqui. Porém, aqui abaixo, onde nós vemos as ruínas, é exatamente as paredes da onde, em um dia comum como esse, trouxeram um paralítico, 4 amigos trouxeram,
E eles arrancaram o telhado dessa casa e desceram com o paralítico, e Jesus curou, porque aqui estava tomado por uma grande multidão. Isso aqui é muito forte, hein, pastor Claudinei? Não arrepia o corpo? Tá. É um arrepio, é uma emoção, sabe? É algo assim glorioso da parte de Deus. E se falar para aqueles que estão nos acompanhando que essa porta que está aberta aqui era a porta da sala central da casa de Pedro, onde estava com a multidão, e bem no meio dessa sala central foi onde o paralítico desceu. Imagens inéditas, pastor Giovanni, até porque ninguém consegue entrar aí dentro, né? Tem a cerca, mas nós estamos te trazendo imagens aqui de dentro da casa de Pedro. Olha isso. Por essas pedras caminhou Jesus. Por essas pedras caminhou Pedro. Por essas pedras caminhou os apóstolos, os discípulos. Isso é glorioso, né, pastor? Demais da conta, hein? Demais da conta. E a sensação de estar aqui, né, pastor Giovanni, é uma coisa que não tem, é algo assim que não tem explicação, né? A gente acaba sendo arremessado há quase 2000 anos atrás e começa a imaginar Jesus aqui, no centro dessa sala, pregando, e a casa lotada de pessoas, o paralítico descendo, Jesus curando o paralítico. A gente é arremessado às refeições que os discípulos faziam aqui. Você já imaginou aqui quantos episódios de João reclinar a cabeça no peito de Jesus e ali Jesus falar para João, para Pedro, para André, para Tomé, para Tiago, para Judas Menor, para todos eles, segredos que só a eternidade há de revelar. Segredos que ninguém sabe, a não ser a eternidade revelará naquele grande dia. Mistérios, né? Revelações, algo gigantesco. E como, pastor Giovanni, somos privilegiados de um dia esse evangelho ter sido apresentado para nós. Para onde nós vamos agora, pastor? Nós vamos na sinagoga onde Jesus, a maioria dos sábados, estavam, né, guardando o Shabat, até porque ele veio para cumprir a lei e não para cancelar. E ele, tudo aquilo dentro da sua tradição judaica, como ele nasceu, ele colocou em prática. E aqui é a sinagoga, podemos dizer, aonde Jesus mais frequentava quando estava aqui nessa região. E essas ruínas aqui? Essas ruínas é um vilarejo, aqui moravam pessoas, moravam famílias de pescadores, porque essa região aqui é uma região de pescadores. Até hoje, essa região em volta do lago de Genezaré, do Mar da Galileia, é uma vila de pescadores, né, que trabalham, que vivem da pesca. É claro que hoje em dia o turismo é muito explorado, né? Mas nessa época de Cafarnaum, era a pesca o meio principal de sobrevivência do povo aqui desse vilarejo. E nós estamos indo na sinagoga. Dá uma olhada a maneira que era a sinagoga no período de Jesus e agora as ruínas que nós vamos te mostrar aqui agora. Dá uma olhada. Então era assim. Exatamente. Essa era a estrutura. Aqui o corpo principal da sinagoga. Aqui o pátio ao lado, né? Onde Jesus e os apóstolos sempre estiveram aqui nessa sinagoga. Inclusive aqui, ele muitas das vezes teve a oportunidade de abrir o pergaminho e ler uma parashat, uma porção da Torá. Inclusive, pastor Claudinei, aqui nós temos um texto bíblico que está em Marcos, né, 1:21, que diz que Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, que é exatamente onde nós estamos, e no sábado, né, e ele foi ensinar na sinagoga. Que sinagoga? Essa que nós estamos. Exatamente essa aqui que nós estamos. Vamos lá? Vamos lá. Isso aqui é a parte central da sinagoga, aquela parte coberta, a parte alta, né? Uhum. E
Aqui diante dessas colunas era exatamente o lugar que ficava os sacerdotes, os rabinos, e também o armário com a Torá. Então provavelmente quando Jesus veio ensinar aqui no sábado, ele aqui abriu uma parashat, uma porção da Torá, e ensinava a todos que estavam aqui nesse lugar, assentado para ouvir, sentado como aquela caravana, aquela comitiva estão sentados. É claro que em um número maior, porque todo o vilarejo vinha para ouvir as palavras daquele que é a própria sabedoria, o próprio conhecimento, o próprio Deus. Aqui, eu estou falando baixo porque tem uma caravana aqui, mas acredito que vocês vão conseguir compreender aí o áudio. Nós temos uma arquitetura, sabe, um negócio surreal. Essas colunas são originais da época de Jesus. Há quase 2000 anos atrás, Jesus ele esteve aqui pregando, ensinando nesse lugar. É muito forte. Aí, pastor Giovanni, fica aquela pergunta. Qual a sensação de tocar em uma coluna, podemos dizer, milenar, que sustentou o teto aonde Jesus estava embaixo anunciando as grandezas de Deus? Privilégio, né? É um privilégio. Eu quero aqui exercer a minha gratidão a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Está forte demais aqui. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Sem palavras, pastor Claudinei. Isso aqui é... Se não for, é um dos locais mais importantes que nós estamos pisando nessa nossa viagem. Jesus amava esse lugar. A Bíblia Sagrada diz que ele, quando iniciou o ministério, ele iniciou em Nazaré, só que em Nazaré as pessoas não amavam Jesus, as pessoas apenas toleravam. E ele disse o quê? Eu vou sair daqui, onde o povo só me tolera, e vou para um lugar onde o povo me ama. E ele veio para cá e Cafarnaum abraçou a ele. E aqui ele viveu 3 anos. Eu estou falando, está me arrepiando o corpo inteiro, porque aqui as pessoas aclamavam ele como rei e ele realmente conseguia captar o tamanho desse amor. E fica a reflexão para todos nós, pastor Giovanni. Nós precisamos entender uma coisa e parar de perder tempo se esforçando para estar ao lado de pessoas que apenas nos toleram. Nós temos que tomar consciência de que o próprio Jesus foi para um lugar onde o povo o amava. E assim, pastor Giovanni, muita gente perde tempo da vida, correndo atrás de gente que não ama, de pessoas que apenas toleram, que desdenha, que esnoba, né? Jesus dá a lição para cada um de nós, para nós não perdermos tempo com aqueles que não querem nos amar, que não querem a nossa presença. Como o senhor está mostrando aí, pastor Giovanni, aqui a gente percebe o quê? Olha como está esse chão, as pedras. Lisa. Estão muito conservadas, né? Conservado. Da época de Cristo Jesus. Olha isso, essas pedras aqui que com o bater da luz da noite ou do sol, ela brilha como se fosse uma pedra de ouro. E aqui é o pátio externo, a parte externa da sinagoga, o lado de fora, que na imagem que nós mostramos era aberto, não tinha cobertura, né? E aí aqui, olha essa coluna. Essa coluna foi testemunha de muita coisa, pastor Giovanni. Se essa coluna falasse, pastor Claudinei. Testemunha de muitas coisas. Se essa coluna falasse. Meus irmãos, qual é a sensação que vocês estão sentindo aí? Boa pergunta. Comenta, por favor. Boa pergunta. Preciso saber. Eu acredito que nós estamos conseguindo passar um pouco
daquilo que nós estamos sentindo, estando aqui nesse lugar. Pastor, nós estamos, né, nesse lugar, mostrando essas imagens como o senhor falou. Você que está em casa, procura descrever o que se passa. Eu sei que tem pessoas chorando, tem pessoas em casa realmente sendo visitadas por Deus, porque esse lugar aqui é fantástico, né? Lugar maravilhoso Ah, se essas pedras falassem, né? Olha aquela coluna lá atrás, pastor Que Claudinei. coisa linda, meu Deus. Olha aquela coluna lá atrás. Que coisa grandiosa. Meu Deus. E aqui tem um segredo, pastor Giovanni, que do lado externo aqui da sinagoga, as casas que estão próximas aqui são da maioria daqueles que serviam a sinagoga. Ok. Né? Os que a gente chama nos dias atuais, né? Os rabinos, né? Os kohanins, que são os discípulos, né? Que moravam nessas casas. Aqui tem o desenho de uma casa. Por exemplo, aqui é a casa 119. Aqui é a casa 120. Então, você vê que é um vilarejo, né? Que não tinha uma grande população. Um lugar de aproximadamente 250, 300 casas, pastor Giovanni, em um todo. E o lugar central dessa cidade era esta sinagoga. A gente sempre fala assim, né? Ah, se tivéssemos o privilégio de ter vivido nos tempos de Jesus, ouvido, escutado ele pregar. O privilégio dessas pessoas que moravam aqui vizinho dele, gente, é muito grande. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus disse uma palavra para Tomé, e essa palavra eu quero liberar para você, para trazer um acalento, um refrigério, para você que pensa dessa maneira também. Ah, como eu gostaria de ter vivido nos tempos de Jesus. Jesus olhou para Tomé e disse: Tomé, você só creu porque você viu. Bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Verdade. Estou falando aqui algo que talvez você não está entendendo. Mas nós, eu, o pastor Claudinei, você, somos mais privilegiados do que aqueles que moravam aqui, ao lado de Jesus. Do que aqueles que andaram com ele. Somos mais bem-aventurados do que os próprios discípulos, pastor Claudinei. Verdade, verdade. Uma verdade irrefutável, né? Essa é a realidade. E esse privilégio nós temos que valorizar diariamente. Nós temos que agradecer diariamente. A nossa missão aqui, te mostrando tudo isso, é para te trazer uma consciência de eternidade, de que tudo que está na Bíblia é a verdade, de que todas as promessas que Deus fez para você, elas irão se cumprir, porque passa os céus e a terra, mas as palavras de Jesus não vão de passar. Então, essa é a missão, essa é a intenção, te mostrando tudo isso daqui. Pastor Claudinei, a gente percebe que há uma tranca aqui, né? Um cercado em volta das casas do vilarejo aqui onde as pessoas moravam. Você tem uma explicação por que eles não permitem? Que seria glorioso a gente poder caminhar por esses cômodos, né? Por essas casas. O que acontece? Então, pastor Giovanni, o que acontece é que aqui é um sítio arqueológico, um machado, vamos dizer assim. E a permissão para pessoas entrarem dentro desses ambientes, para pensar o fluxo de caravanas e de pessoas que passam por aqui no decorrer de um ano, né? Então isso aqui perderia a essência, seria, sabe, mudaria o posicionamento. Deteriorado. Iria ser deteriorado, iria perder a essência, essa é a realidade, né? Então, por isso essa proteção toda para as pessoas apenas filmar, olhar, mas não ter acesso, porque aqui passa milhares de caravanas do mundo inteiro, e aí alguém vai querer arrancar uma pedrinha ali, uma pedrinha aqui, quando pensa que não, perdeu a essência que realmente é esse lugar original da época de Cristo Jesus. Pastor Claudinei, nós estamos aqui diante do que a Bíblia chama de lagar, né? Exatamente. Para que servia o lagar? O lagar é um lugar baixo, né? Fechado, que servia para preparar a uva para fazer o vinho, e também a colocar a azeitona para ser amassada para fazer o azeite, né? E essa pedra
é conhecida como mó de atafona, né? Jesus falou sobre essa pedra dizendo que ai daqueles que escandalizar um dos meus pequeninos. Melhor seria que amarrasse uma mó de atafona no pescoço e fosse lançado no fundo do mar. Então seria essa pedra aqui no pescoço. Essa é a mó de atafona. Seria melhor a pessoa amarrar uma corda ali no meio, passar a corda pelo corpo e ser lançado dentro do mar. Seria melhor do que escandalizar um dos pequeninos que estão se esforçando para fazer a vontade de Deus. Meu Deus, isso é muito forte. Então a uva era posta aqui. Exato. Né, a azeitona. E essa pedra, ela vinha rolando, né? Geralmente, essa mó de atafona, ela é girada, né? Coloca uma madeira ali dentro, e o que gira é um jirico, um jumentinho, né? Que faz o giro, né? Sansão, quando foi capturado pelos filisteus, tiraram os animais que rodavam a mó de atafona e colocaram ele para rodar a mó de atafona. Mas aí ele já estava com o cabelo cortado, né? Com o cabelo cortado e cego, né? Imagina o sofrimento, né? A humilhação, a humilhação e a força que ele teve que fazer, porque ali ele já não tinha uma força mais sobrenatural, né? Sim, sim. Agora imagina, o senhor rodando uma pedra dessa daí, por um tempo indeterminado, sendo um escravo, né? Então, pode ser 1 hora, mas pode ser 5 horas, sim, né? Sim. Então, essa aqui é uma mó de atafona, com certeza, aqui era um mercado, um comércio que vendia tanto o vinho como também o azeite, que era essencial na época. Aqui, ó, tem um pilão da época que eles usavam para pilar o gergelim, para pilar, né? O grão de bico para fazer o hummus, né? Aqui eles usavam esse pilão. Olha que coisa linda. Olha essa pedra, pastor Giovanni. E como está preservada, né? Diferente de tudo. Já imaginou quantos que não comeram o alimento que passaram por esse pilão? E o hummus é delicioso. Até demais. Hoje nós comemos hummus aqui e é maravilhoso, gente. Ele substitui a manteiga, né? A manteiga, sim. Que é um veneno, né? Sim, sim. Só que é algo completamente saudável, sim, né? Saudável. Sim. Gente, vamos lá? Vamos lá. Agora nós vamos para as bordas do Mar da Galileia. Vamos lá. Eu acredito, pastor Giovanni, que a maioria daqueles que estão aqui conosco nesse momento esperava por esse momento em que tivesse a oportunidade de estarmos frente a frente com as águas do Mar da Galileia. São águas icônicas, né? Águas que experienciaram o dono do universo caminhando por cima delas. E essas pedras escuras aí, quantos milênios, quantos séculos não tem? Olha aí. Essas pedras, se falassem, meu Deus, testemunhariam tudo aquilo que aconteceu aqui há quase 2000 anos atrás. Aqui nessas águas, os discípulos atravessavam em um momento de muita tempestade e dificuldade. Aqui, ó, aonde eu estou apontando agora com a mão, está Tiberíades. Lá estava Jesus e os discípulos pregando, fazendo a obra, fazendo o que tinha que ser feito. Ao entardecer, Jesus disse para os discípulos: vão, porque eu vou ficar aqui um pouco mais para orar. Depois eu vou ao encontro de vocês. Os discípulos, então, muito obedientes, subiram no barco e começaram a fazer a travessia para chegar aqui, nessas pedras, aonde nós estamos, em Cafarnaum. Porém, no meio do trajeto, à noite já estava escuro, uma grande tempestade se levantou, um vento contrário. Quando a Bíblia diz um vento contrário, o próprio inferno se levantou, maligno, né? Contra os discípulos. E Jesus estava, ali está a cidade, Jesus subiu no monte para orar. A cidade está aqui, e Jesus, ele caminhou até o monte. O monte fica à esquerda da cidade, né? Ok. Jesus, então, sabendo da necessidade dos discípulos, desce do monte e lá ele começa a caminhar ao encontro dos discípulos. Quando ele se aproxima do barco, alguém diz: é um fantasma. E Jesus diz: sou eu, não tenha medo, sou eu. E aí Pedro, ousado, né, cheio de temor e tremor, diz: mestre, se és tu, permita que eu também caminhe
ao seu encontro sobre as águas. Jesus disse: vem. Pedro então desce do barco e começa, no meio dessas águas, a dar alguns passos. Enquanto Pedro estava caminhando olhando para Jesus, estava tudo ok. De repente, Pedro, pastor Claudinei, começa a sentir o vento batendo no seu rosto, no seu corpo, o vento, as águas balançando, e ele então perde o foco de Jesus e começa a colocar o foco na tempestade. E aí o que aconteceu, pastor Claudinei? Ele foi afundando. Afundando, mesmo sendo um pescador profissional, ali ele não conseguiu nadar, porque as suas forças foram minadas pelo medo, pela insegurança, pela incerteza e por tudo aquilo que aquele vento contrário estava produzindo contra a vida de Pedro, pastor Giovanni. E a Bíblia diz que ele disse: mestre, socorre-me! Foi inteligente. Ele clamou no meio da tempestade. Quando ele estava afundando, ele grita por socorro, e Jesus pega ele pela mão e coloca ele dentro do barco. Isso aqui é muito profético, porque acontece muito na nossa vida, né, pastor Claudinei? Às vezes, na casa dessa pessoa que está nos assistindo, está tudo em paz, e de repente parece que um vento contrário se levanta, né? Uhum. É o próprio inferno se levantando contra a vida dessa pessoa. O próprio maligno trabalhando contra. O senhor falando isso aí, pastor Giovanni, vem em memória outro episódio aqui também. Jesus, nessa região, né, que nós estamos vendo aqui, ele passa o dia todo operando sinais, milagres, atendendo pessoas, curando, apresentando o caminho da salvação. Ao findar de todo esse trabalho, eles entram no barco para voltar para cá. E ele diz para os discípulos: olha, é o seguinte, vocês vão remando, eu vou dar uma cochilada aqui na polpa do barco, porque o dia foi cansativo. E os discípulos: tudo bem, mestre. E ele vai e deita. E a Bíblia diz que ele adormece. E no seu adormecer, uma grande onda, e com um vento terrível, começa a levantar o barco para cima e para baixo, ao ponto de que quase o barco se arrebentava pelo meio. E eles começaram a gritar: mestre, mestre, acorde, nos socorre, nós vamos perecer nas águas deste mar. E Jesus desperta e diz assim: ó homens de pequena fé, até quando eu estarei com vocês? Levantou a mão e apontou para o lado direito, dizendo: vento, te aquieta. Vira para o lado esquerdo e diz: mar, se acalme. E ambos sossegaram. Pedro olha para João, João olha para Tiago, Tomé olha para André e André olha para Judas. E todos ali um olhou para o outro e disse: quem é esse que até o vento e os mares lhe obedecem? É muito forte. Nessas duas passagens que aconteceram aqui, nesse lugar, você está vendo, nós temos lições importantes. Uma dessas lições é que no meio da tempestade é importante a gente clamar a Jesus. E no meio da tempestade, deixar de falar do problema e falar com o problema. Sim. O senhor percebe que quando o vento se levantou e Jesus estava no barco dormindo, os discípulos estavam falando do problema. Uhum. Esse vento está muito forte, olha como é que está o mar, nós vamos morrer, nós vamos a pique, acabou, já não dá mais. Quando eles acordam Jesus, ele nos dá uma lição. Ele não pergunta: mas o que está acontecendo? Como que começou esse vento? De onde que ele veio? O mar, o que está acontecendo com o mar? Vocês são pescadores profissionais? Explica para mim. Não, Jesus levanta e ele fala direto com o problema. Sim. Mar, vento. Então, isso é profético para a tua vida. No meio dessa tempestade, fale com o problema, diga para esse problema: enfermidade, você não é maior que o meu Jesus. Finanças quebrada, o gigante das finanças, você não é maior do que o meu Jesus. Comece a profetizar no meio da tempestade e você vai ver que o mar e o vento, que simboliza os problemas da vida, vão se acalmar. Isso é verdade. Muito forte. Isso é grande demais. demais. Deixa o seu like aí, chama todo mundo, vamos para cima. Pastor Giovanni vai dar um zoom aqui agora. Tá? Nós estávamos ali te mostrando a cidade de Tiberíades, que hoje tem o nome de Tibérias, né? E agora, aqui, neste rumo, onde você está vendo aqui, ali fica a cidade o vilarejo Cafar Magdala, que é a região de Maria Madalena, aonde Jesus
se deparou com ela e expulsou 7 legiões de demônios que habitavam na vida de Maria de Magdala, né? Ali, naquela cidadela, naquele cafar, naquele vilarejo. É muito forte. Então vamos lá, né? Vamos lá. Antes de passar por lá, nós vamos passar por Tábega, que fica ao lado aqui, como se fosse naquela vinha que dá pra gente ver daqui. Tá vendo aquela vinha ali, pastor Giovanni? Sim, sim. Ao fundo daquelas vinhas está a região de Tábega, aonde Jesus transformou e multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens se alimentar, fora mulheres e crianças. E aí tem muito ensinamento também, né? Demais da conta. Muito. Todos os milagres de Jesus é uma aula. Nos trazem uma aula, é um kit de sobrevivência para a gente chegar na eternidade. Verdade. Para a gente vencer os desafios. Só para a gente finalizar aqui, enquanto Pedro olhava para Jesus, ele não afundou. Verdade. Ele afundou a hora que ele começou a olhar para as circunstâncias. Sim. Então, quando a gente olha para Jesus e tem o Salmo 125 dentro de nós, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, irmão, as coisas acontecem como tem que acontecer. Verdade. Então, foca em Jesus, deixa o problema de lado, foca em Jesus e vai dar tudo certo. Nós vamos concluir, né, fazendo uma oração por todos diante dessas águas, tá? Nós vamos descer ali, tá? E vamos orar, tocando nessas águas, pedindo a Deus que te abençoe. Assim como esse rio e essas águas não é a mesma, assim a sua vida, após essa oração, não será a mesma. O senhor sabe que essa água que está batendo nessas pedras aqui, nunca mais elas baterão. Essa pessoa, a nossa vida, ela não será mais a mesma diante do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Estamos aqui, às margens do Mar da Galileia, aqui aonde, nesse mar, muitos milagres aconteceram. E agora nós vamos orar, vamos clamar a Deus, pedir a Ele que te abençoe, que te dê paz, prosperidade, saúde, livramentos e força. Força para quê? Força para que a gente chegue, né, até o fim e vença todas as intempéries dessa vida. Escreva aí agora, abaixo, sobre o nome da família e o nome da cidade, que nós vamos apresentar aqui nesse momento, tocando nessas águas maravilhosas. Altíssimo Deus, da Tua presença nós nos curvamos diante do lago de Genezaré, diante do mar da Galileia, do lago de Tiberíades, para pedir a Ti que abençoe a todos. Senhor, esse lugar aqui era um dos lugares que o Senhor mais permaneceu no decorrer do seu ministério. E nós queremos pedir a Ti que abençoe a todos que nos assistem. Pessoas que estão doentes, deprimidas, pessoas que estão enfrentando problemas na vida sentimental, na vida financeira e principalmente na vida espiritual. Meu Deus, esse lugar aqui foi um lugar de grande transformação na vida de milhares de pessoas no período que o Senhor esteve aqui como homem. E agora nós pedimos a Ti que está entronizado, que abençoe aqueles que oram conosco. Realiza os sonhos desse homem e dessa mulher. Paralisa o mal. Abençoe poderosamente. Que o Senhor venha abençoar o pão e a água desse homem e dessa mulher. A vida de todos. Em nome de Jesus, abençoe o Ministério Milagres Extraordinários. O Ministério Povo da Fé. Abençoe a nossa casa, a nossa família, nossos filhos. Abençoe aqueles que oram conosco, os mantenedores destes 2 ministérios. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos, não somente agora, mas para sempre, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em concordância com o Teu servo, aleluia. Nesse lugar de tantos milagres, eu quero orar e profetizar, tocando nessas águas, que esses milagres também, aleluia, se materializem na vida dos Teus, em o nome de Jesus.
Eu oro por salvação. Aleluia. Salva, Senhor, a vida dos familiares dessa pessoa que oram conosco agora. Eu profetizo a salvação dos filhos, dos pais. Eu profetizo, meu Deus, que essa casa não se perderá. Aleluia. Aleluia. Eu profetizo que essa casa não se perderá. E que o dom da salvação, que o dom da salvação alcance agora, aleluia, a casa do meu irmão e da minha irmã, a família, essa pessoa que colocou o nome aí. Isso é profético, Deus. Isso é ato profético. O que o Senhor mais fez aqui nessa terra foi ato profético. O Senhor poderia simplesmente curar aquele cego, mas o Senhor cuspiu na terra, fez um lodo, colocou nos olhos e mandou ele lavar. Meu Deus, o Senhor colocou saliva na boca de um homem que ouvia mal e falava com dificuldade, e ele foi curado. E dessa maneira, nós cremos nesse ato profético dessa pessoa que escreve nome, sobrenome e a cidade onde ela mora. Visita, Senhor, esse sobrenome que simboliza toda a família dessa pessoa, repreendendo a morte, os vícios, a drogadição, Senhor, a contenda. Em o nome de Jesus, nós profetizamos paz nesse sobrenome, nessa família. Nós profetizamos, Senhor, o perdão. Nós profetizamos a cura das feridas abertas. Em o nome de Jesus, Pai, que haja prosperidade, que a bênção do Senhor que enriquece sem trazer dores, alcance a vida de todos, em o nome de Jesus. E você que crê e concorda com essa oração, digita amém e digita graças a Deus. Graças a Deus. Baruch Hashem. Amém, graças a Deus. Baruch Hashem. Aleluia. Glória. Que bênção. Que maravilha. Gente, aleluia. Que água fresca, hein, pastor Giovanni? Meu Deus, dá vontade de tomar que um banho aqui. oração poderosa. Dá vontade de tomar um banho aqui, não dá? Com certeza. Meu Deus. Ah, que bênção. Que maravilha dos céus. Gente, você que está em casa nos acompanhando, você não imagina o peso de glória que está aqui sobre esse lugar. Meu Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ah, nossa família, nossa Jesus. casa, sua família, sua casa, está debaixo da proteção do Altíssimo Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Nós vamos finalizar aqui pedindo a você, se inscreva em nossos canais, ative o sino das notificações, para que todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, você possa ser notificado e notificada. E não esqueça de nos ajudar. Os moderadores estão colocando aí na linha do tempo, para você nos ajudar no trabalho diante das nossas crianças que estão em Amatanda, Moçambique, e em todo o país de Moçambique, como também os ribeirinhos da Amazônia. Você vai ver um videozinho agora, onde nós estamos mostrando o menino Inácio e todo o trabalho, né? Uma canção linda, Sim. Com todas as imagens aí. Você vai ver nos canais aí, nos respectivos canais, essa canção linda com imagens que vai resumir tudo aquilo que o pastor Claudinei está falando aqui. Fique com esse vídeo. Deus te abençoe. Para quem não sabe, nós assumimos a paternidade de mais de 5.000 crianças ali. E nós temos a nossa base em Amatanda, que ali 1.000 crianças se alimentam. 1.000 crianças tranquilamente. Sim. Até mais de 1.000, né? Vamos falar 1.000 aqui para vocês fazerem um número redondo. E nós estamos com dificuldade para trazer o alimento para Amatanda, porque o nosso carro lá, que o pastor Gabriel utilizava para fazer esse trabalho, acabou acontecendo um acidente. Graças a Deus não houve vítimas fatais, nem pessoas que se machucaram, porém o carro ficou destruído. Não vai dar para colocar o vídeo aqui agora, mas depois você volta no vídeo anterior que você vai ver lá no final o carro como que ficou. Se você quiser também, chama no WhatsApp que a gente envia o vídeo para você ver toda essa situação. E nós precisamos, pastor Claudinei, o mais rápido possível, comprar esse carro. Exatamente, nós estamos contando com a ajuda de todos vocês nesse grande desafio, tá? A ausência dessa viatura está gerando grandes transtornos diante das nossas crianças, porque é essa viatura que o pastor usa para ir buscar as caixas de frango, para ir buscar os fardos de arroz, de feijão, sabe? Para
correr, entregar as cestas básicas para as viúvas necessitadas. Então, a ausência desse carro é como se fosse a ausência de um obreiro. É como se fosse a ausência de uma obreira. Por quê? Porque esse carro, como diz o ditado, é o pau para toda obra. Então, nós precisamos urgentemente fazer isso. Inclusive, o menino Inácio está por um exame para realizar a cirurgia. Meus irmãos, vejam aqui quem está na minha casa hoje, o menino Inácio. Conforme os irmãos estão vendo, viram e acompanharam a situação desse menino, que realmente, meus irmãos, era só Jesus mesmo na vida dessa criança. Ele estava entre vida e morte, mas Deus deu vitória e ele está aqui hoje na minha casa com o irmãozinho dele, o Tobias. Aqui está o grande Tobias, o irmão do Inácio. A mãe deles também está aqui conosco. E falta apenas um exame para poder ele ser feito aqui a cirurgia, mas já está bem melhor, muito melhor mesmo, comparado àquilo que ele estava vivendo lá na casa deles. E esse momento de cirurgia é um momento que precisa de um carro, porque como que vai fazer essa correria entre a cidade de Inhamatanda e a capital da província, que é a Beira, a capital da província de Sofala? É uma distância de aproximadamente 200 quilômetros, né? 200 quilômetros. E as estradas do continente de Moçambique não tem nada a ver com as estradas aqui do Brasil, aqui do Brasil não, do Brasil ou aqui de Israel, Você é pode diferente. multiplicar 200 quilômetros por 350 quilômetros. Exatamente. Paz e graça a todos os irmãos do Ministério Povo da Fé. Meus irmãos, sofremos aqui acidente de carro e a condição do meu carro que ficou é esse aqui que os irmãos estão vendo. Graças a Deus não houve ferimentos físicos, todos que estavam aqui saíram realmente bem, graças a Deus. E agora estamos aqui lutando para ou consertar o carro ou compramos aqui um carro novo. Eu não sei se dá para consertar mesmo, agora estamos removendo aqui os pneus, mas precisamos aqui ou consertar ou comprar aqui um veículo novo. Nós temos várias igrejas, lugares diferentes, crianças que estão uma distante da outra. O pastor Claudinei e o pastor Giovanni já andou conosco aqui em vários lugares e visitamos aqui as congregações. Não é nada fácil para fazer aqui visitas e esse carro é que nos ajudava para fazer missões, mas infelizmente ficamos aqui sem como para podermos aqui caminhar e fazer missões. Você que me acompanha, eu peço de coração mesmo, se sentir de coração e poder nos ajudar, estarei aqui agradecendo bastante, porque preciso de um veículo para fazer aqui movimento. Se sentir de coração e poder nos apoiar, entre em contato com o pastor Giovanni, que nós estaremos aqui agradecendo de coração. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Nós queremos contar com vocês, e não é só isso, né? As crianças das outras bases também estão aguardando alimentação. Amanhã teremos alimentação em algumas bases e nós precisamos da sua ajuda para que esse trabalho não venha parar. No nome do Senhor Jesus, envie a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia, como você queira chamar, mas seja generoso. Aliás, a generosidade é aquilo que move o coração de Deus para a nossa vida, para que bênçãos e bênçãos venham até nós e nos alcance, pastor Claudinei. Exatamente. A Bíblia Sagrada, ela vincula, né, a generosidade ao segundo grande mandamento, que é o quê? Ame o próximo como a ti mesmo. Amar não é olhar e dizer eu te amo, né? Tô te amando. Não. Amar, a palavra amar, ela está vinculada à atitude, está vinculada a um movimento. Que movimento é esse? O movimento de fazer pelo próximo aquilo que nós queremos que alguém faça por nós. Eu não quero que os meus filhos passem fome. Por isso, eu vou fazer de tudo para que as crianças da África também não passem. Eu não quero, sabe, que as minhas irmãs, né, as minhas tias venham chorar de ver um filho morrendo de fome. E por eu não querer isso, eu também não quero que as mulheres ali em Amatanda, Moçambique, venham, sabe, chorar de ver um filho com fome. O senhor lembra quando nós abraçamos o menino Inácio, a tristeza que havia no olhar da mãe do menino Inácio? Havia uma tristeza, até no menino Inácio, né? Um olho amarelado. Sim. Um menino, sabe, triste mesmo. Triste porque estava ali sem esperança, achando que de repente ali seria o seu fim. E hoje a mãe está feliz, o Inácio já ganhou uma bicicleta, está lá feliz também, saudável, graças a Deus e a todos vocês que têm nos ajudado a continuar ajudando essas pessoas. Então, envie a sua oferta. Faça isso hoje, tá bom? Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Se você já nos ajudou,
Deus te abençoe. Escreva na linha do tempo. Pastor, eu vou ajudar. Isso acalenta os nossos corações, tá bom? E você que já nos ajudou, que Deus te abençoe e que a bênção do Eterno repouse sobre a tua vida e multiplique as suas finanças em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Que Deus te abençoe para você continuar abençoando outras vidas, tá bom? Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos do Brasil! A obra está fluindo, projeto em Yamatanda vai além. 2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade, já é realidade. 3 refeições semanais pra mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou, pois na frente vai o Senhor. Fizemos doações de roupa em massa para a criançada, pra criançada. Em março a cobertura da igreja foi finalizada com muita fé. Iniciamos a construção da escola, povo da fé. É a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres e começamos a atender também outros lugares. Em Moçambique, e as refeições sempre aumentando mais. E em maio, nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano pra trazer mais água. E em junho a construção da torre, com a bomba pra água subir. Que em julho nós finalizamos, novas casas sempre a construir. E as refeições sempre aumentando mais. As refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade. No mês de setembro, assistencialismo pras crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores pras famílias da comunidade. Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos, levando alimentos e brinquedos. Pois jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos. Ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer Para a sua vinda ao Brasil. E em dezembro, um alqueire em terras nós compramos. Pra uma grande plantação fazemos. E ajudar a fome combater. Construir
casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni, que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer Café era água coisa. quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tem lá leite, não tem lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá. E os irmãos do Povo da Fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Então, não é uma tarefa fácil. Não. Aí mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer, não. E parece que Deus manda, né, onde tem mais alimento, criança, cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar.